Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja acompanhando cada um de vocês nessa manhã. Aguardamos que Deus, na sua providência, na sua graça, nos permita em breve nos reencontrarmos em adoração. Por enquanto ainda isso não é possível, mas assim devemos rogar a Deus para que Ele nos favoreça a nossa cidade, a cidade de Belo Horizonte, para que isso seja possível. Vamos iniciar esse nosso tempo aqui, tempo de estudo da palavra, mas também tempo de nos lembrar de que o domingo é o dia do Senhor, é o dia em que nós temos como principal referência a vitória do Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados. A ressurreição de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz por nós, deve influenciar todo o nosso modo de vida. A cruz, a morte de Cristo em nosso favor e a sua ressurreição ao terceiro dia, é esse evento que está no centro da nossa vida espiritual. Portanto, a importância de, nesse dia, meditarmos sobre isso e de realinharmos a nossa caminhada por meio desse evento, por causa deste evento. Eu quero convidar você a cantarmos o hino 270, chamado Desafio, o hino 270 do Inário Novo Cântico. Esse hino, irmãos, ele é baseado na experiência de um irmão, um conde chamado Zinzendorf, que no século XVIII ele foi impactado com uma frase que ele leu em um quadro que retratava a morte de Cristo na cruz, e o artista colocou uma frase no seu quadro: "Fiz isso por ti, que fazes tu por mim?" E a contemplação daquele quadro, a reflexão sobre o que Cristo havia feito na cruz e aquela frase o desafiaram a investir na obra missionária, no avanço do reino de Deus. Por isso esse hino se chama Desafio, porque é baseado justamente nessa experiência, nesse desafio. Vamos cantá-lo e que Deus também, por meio do seu Espírito, usando da sua palavra, desafie o nosso coração a uma vida mais e mais comprometida com Jesus Cristo e o seu reino. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti e sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui e por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amém. Vou pedir a Daniela que ore a Deus, pedindo a sua graça, o seu favor para esse tempo de estudo da palavra. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esse dia, somos gratos pelo dom da vida, somos gratos, Deus, porque o Senhor nos permite, como comunidade de fé, ainda que por um meio virtual, nos reunirmos para aprender do Senhor. Obrigada porque a gente tem acesso à palavra do Senhor, Deus, e a gente pode meditar nela. Clamo ao Senhor para que o Senhor nos ensine, Pai, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa não só aprender a palavra do Senhor, mas ser desafiado mesmo a praticá-la, Pai. Que essa palavra que foi dita para o Conde Zinzendorf fez ele mudar a maneira de ver o mundo e foi usado pelo Senhor para impactar tanta gente, também possa estar nos impactando. Pedimos para que o Senhor use Ricardo com autoridade, para que o Senhor o use com graça, Pai, para que ele seja um canal através do qual a Tua verdade flua para os nossos corações. Continua com cada um de nós, continua guardando cada um dos meus irmãos e irmãs, que a boa mão do Senhor continue nos sustentando e nos encorajando na caminhada cristã. É o meu clamor em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abri-la no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Só um momentinho, enquanto os irmãos localizam ali, eu vou pegar as minhas anotações. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o versículo 16. Que essa passagem ela diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí eu enfatizo esse versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É disso basicamente que trataremos nessa manhã. Estamos aqui estudando sobre as respostas que o pastor John Piper apresenta para a questão que ele mesmo levanta na segunda parte do seu livro Coronavírus e Cristo. A questão que ele está respondendo nessa segunda parte é: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Se Deus é soberano e ele tem propósitos que ele cumpre, como ele já havia provado na primeira parte, quais são esses propósitos especificamente falando sobre o coronavírus? Não podemos entrar nos detalhes, segundo o próprio John Piper. Nós não sabemos toda a vontade de Deus,
mas há algo da vontade de Deus que nós podemos sim saber por meio da orientação da palavra. E ele já deu algumas respostas. Eu vou entrar aqui no capítulo 10 do seu livro, que tem como título Criando Boas Obras em Meio ao Perigo. Ele dá nesse capítulo a sua quinta resposta número 5, do que Deus está fazendo através do coronavírus. O coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Então, no centro, no ponto principal dessa resposta que ele dá, está a expressão boas obras. O que ele está dizendo aqui é que esse surto, essa pandemia é uma oportunidade, na verdade ele chama aqui uma convocação de Deus para que o povo de Deus realize boas obras. Um ambiente difícil, não com, como ele diz, autocomiseração, olhando apenas para si mesmo, com dó de si mesmo, com pena de si mesmo, com medo dessa pandemia, mas com ousadia, com coragem, realizar prática de boas obras que glorificam a Deus. Essa expressão aparece aqui no texto que eu li. Então é importante entendermos o que são boas obras. Há muito mal entendido em relação a isso. O que é praticar boas obras? Veja bem, na nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que é o documento através do qual a Igreja Presbiteriana declara as suas convicções básicas, naquilo que nós acreditamos, as nossas doutrinas, há um capítulo inteiro dedicado a falar sobre boas obras. É o capítulo 16 dessa confissão. Eu estou colocando aí os capítulos, os artigos da confissão de fé no boletim da nossa igreja, que você está recebendo de forma virtual. Então é sempre interessante que você leia esses capítulos, que você tome conhecimento das doutrinas básicas de fé que nós professamos como igreja presbiteriana, como uma igreja reformada. E é interessante ver que há um capítulo inteiro dedicado a esse tema, porque era um tema controverso naqueles dias que precisava ser bem esclarecido. Eu não vou ler todos os artigos aqui, mas apenas resumir para os irmãos as principais ideias do que esse capítulo trata. Esse capítulo ele quer evitar basicamente 2 erros, 2 enganos que nós podemos cometer. Um deles aqui é de achar que a prática das boas obras garantem para nós salvação. De que boas obras é uma série de medidas que eu tomo, uma série de ações que eu tomo, que me dão mérito diante de Deus. Esse é um erro que a confissão de fé quer combater. Esse erro, ele é bem combatido, ele é bem exemplificado aqui na Bíblia, lá no texto de Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, onde nós encontramos esta expressão, boas obras, e há um esclarecimento em relação a esse engano. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo diz claramente, não somos salvos por causa de obras. E ninguém pode se gloriar, ou seja, ninguém pode contar vantagem, dizer, Deus me aceitou, Deus me salvou, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Deus me salvou porque eu ajudei certas pessoas. Deus me salvou
porque eu dei o meu dízimo na igreja. Deus me salvou porque eu era frequente aos cultos. Deus me salvou porque eu ajudei a construir templos. Deus me salvou porque eu fiz a obra missionária. Paulo diz, nós não temos nada do que nos gloriar. As obras não contam para a nossa salvação. Então não somos salvos por meio de obras. Então esse é o primeiro erro que esse capítulo da Confissão de Fé está combatendo. Não somos salvos pela prática de boas obras. Por outro lado, esse capítulo também está querendo combater uma outra ideia, também errada, e que no próprio texto de Efésios também nós encontramos uma resposta a isso. O erro de que, uma vez que eu sou salvo não por meio de obras, que as obras são totalmente inúteis, que elas são desnecessárias, que eu não devo me preocupar com isso, eu não devo me preocupar em praticar boas obras, uma vez que Deus já me salvou. Então, para que eu vou praticar boas obras, né? Eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, eu não preciso me preocupar com ninguém, realizar nada de bom, porque eu já estou salvo. E a confissão de fé, essa mesma confissão de fé vai mostrar que esse pensamento é igualmente errado. É tão errado quanto o anterior. É o outro extremo, né, do mesmo engano. E Paulo mesmo complementa com as seguintes palavras no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, a conclusão que Paulo dá nesse texto é muito importante sobre esse tema. Ele primeiro diz, você não é salvo pela prática de boas obras. Ele poderia concluir então dizendo, então não se preocupe com boas obras, você já está salvo, você já está de boa com Deus, não precisa se preocupar. Não é assim que ele conclui. Ele vai dizer, sim, fomos salvos não por causa das nossas obras, mas porque nós somos recriados em Cristo Jesus, somos feitura dele, criados em Cristo, somos nova criatura, como ele vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, né? Nova criação de Deus. Por sermos nova criação de Deus, fomos criados para boas obras, para realizá-las. Inclusive são obras que Paulo vai dizer, Deus já as preparou de antemão. Ou seja, mesmo na minha caminhada cristã, depois de ter a experiência da conversão, de andar com Deus e de praticar boas obras, essas boas obras não são obras nas quais eu devo dizer assim, puxa, olha como eu sou bom. Olha como eu sou um sujeito valoroso diante de Deus e contar vantagem diante de Deus e diante das outras pessoas por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu tenho feito, praticado. Ele diz, não, foi Deus que preparou. Deus está te dando o privilégio de glorificá-lo a partir de práticas que apontem para quem ele é. Isso está na base da definição do que são boas obras. Então, da perspectiva bíblica, boas obras não é qualquer obra boa que qualquer pessoa realiza. Não é isso. Boas obras são as obras que os crentes em Cristo, aqueles que foram tornados nova criatura em Cristo, aqueles que receberam a graça de Deus e que depositam a fé unicamente no Senhor Jesus, são as obras que eles realizam com esse fim, com esse propósito, glorificar a Deus. Então nem tudo que é bom e que é praticado constitui-se boas obras. E a confissão de fé reconhece isso. A confissão de fé reconhece que pessoas que não são salvas, que são ímpias, pessoas até mesmo que são contrárias à fé cristã, elas são capazes de praticar coisas boas. Não é que o homem sem Cristo, ele pratica o mal o tempo todo e continuamente. O problema não é esse. O problema é que o homem sem Cristo, ele não tem o foco na glória de Deus. E até mesmo as coisas boas que pratica, ele o faz não com a intenção deliberada, clara, de glorificar a Deus, mas de alguma forma garantir a sua autopreservação, a preservação das coisas que lhe são caras, os seus valores, suas ideias, suas ideologias. Então há uma grande diferença que está na intencionalidade daquilo que fazemos. Qual é a nossa intenção? A finalidade, para que fim nós realizamos aquilo que realizamos. E quando Cristo entra na nossa vida,
Ele muda o nosso status de pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, para salvos e aqueles que agora têm vida em Cristo Jesus. Mas ele não apenas muda o nosso status, a nossa condição. A salvação muda também o propósito das nossas vidas. Para que estamos aqui? Nós podemos fazer muitas coisas boas para a nossa família, no nosso local de trabalho, com os nossos amigos, para a sociedade em geral. Podemos fazer. Mas o crente tem um privilégio. O privilégio é que tudo que ele faz conscientemente para a glória do Senhor. Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa que vocês venham a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse isso. Ou seja, até mesmo as coisas simples. Ele não está pensando em obra missionária, né, ir para outro país, pregar o evangelho e tal. Não é isso que a gente faz exclusivamente para a glória de Deus. Mas até mesmo as coisas rotineiras, as coisas do dia a dia. Você que agora, por causa do confinamento, pode estar dentro da sua casa, sem poder sair, com restrições, traz angústia. Mas saiba, você cuidando da sua casa, você cuidando dos seus, você mesmo, até mesmo evitando certos contatos para evitar a transmissão de uma doença, você está fazendo um bem para si mesmo, para a sua família, para a sociedade, mas você tem um privilégio. Você está fazendo isso para a glória de Deus. E aí agora eu volto lá no texto que li inicialmente, lá em Mateus, né? Esclarecida essa questão, né? Esses dois problemas que alguém pode ter, problemas de entendimento que alguém possa ter em relação a boas obras. Ou seja, eu não sou salvo pela prática das boas obras, por um lado, mas ao mesmo tempo eu, como crente em Cristo Jesus, eu estou comprometido a fazer boas obras que glorifiquem o nome de Deus. Eu não posso dizer, eu não preciso fazer boas obras, porque já fui salvo. Não. Pelo contrário, o crente tem que ser marcado por uma vida de prática de boas obras. E aí eu volto no texto que eu ressaltei do versículo 16. Assim, brilhe também, Mateus capítulo 5, 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto é muito interessante, porque, primeiro, entender o contexto dele, tanto que vem antes quanto que vem depois. Eu sempre ressalto isso, né? Quando estiver lendo a Bíblia, lembre-se do contexto, lembre-se em que momento essas palavras foram ditas e o que vem antes, o que vem depois, para entendermos o lugar dessa passagem. Jesus está aqui proferindo essas palavras no chamado Sermão do Monte. É o grande discurso no qual Jesus está ensinando o que é ser um discípulo de Jesus. Então, se você quer saber o que é ser um discípulo de Jesus, um bom lugar para você entender isso é ler o Sermão do Monte com muita atenção. Ele é como se fosse um curso de discipulado. E, na verdade, durante muitos anos eu usei, inclusive, o Sermão do Monte como um curso de discipulado para novos convertidos, para pessoas que estavam chegando para a igreja. Porque, de fato, é uma leitura fascinante, né? Há aqui vários elementos que nos remetem para a vida de caminhada com Jesus. E nesse discurso, Jesus ele começa falando a respeito das bem-aventuranças. Antes de Jesus falar da questão de sermos luz, sal e luz do mundo, ele começa falando das bem-aventuranças. E há uma razão para isso. Quem chama atenção para isso, e faz isso de forma muito boa, é o pastor Martin Lloyd-Jones. O pastor Martin Lloyd-Jones tem um livro que, na verdade, é uma coletânea dos sermões expositivos que ele pregou sobre o Sermão do Monte, chamado Discursos no Sermão do Monte. É um livro editado pela editora Fiel, no qual Martin Lloyd-Jones ele explora de forma bem detalhada esse sermão. E ele vai dizer o seguinte, olha, tem uma razão. Por que Jesus começa com as bem-aventuranças, antes de entrar no vós sois o sal da terra e luz do mundo? Porque primeiro ele quer mostrar quais são as características de alguém que é salvo em Jesus. Ele começa com salvação. As bem-aventuranças aqui nada mais são do que as características que marcam a vida daquele que
conheceu a Cristo e agora é parte do seu reino. E um dos detalhes que ele chama a atenção para ressaltar isso é o fato de que nas bem-aventuranças Jesus começa com uma promessa e termina com uma promessa, com a mesma promessa. No versículo 3 ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é a primeira bem-aventurança. Aquele que é humilde de espírito, ou seja, aquele que reconhece a sua condição de pecador, reconhece que não pode salvar a si mesmo e se volta para Deus humildemente, confessando a sua necessidade de Deus, ele é que entra, ele é que é parte desse reino de Deus. E a cada uma das seguintes bem-aventuranças, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, a cada uma das seguintes bem-aventuranças, você vai encontrar o mesmo padrão, uma característica seguida de uma promessa. Uma característica seguida de uma promessa. É um texto que tem um caráter poético. É um texto que foi escrito dentro de um padrão literário. Ele tinha uma intenção, de fato, de marcar com essa característica, até mesmo para facilitar a memorização daqueles que estavam ouvindo. Tem que lembrar, né? Jesus não estava escrevendo, ele estava falando. As pessoas estavam ouvindo o que ele estava dizendo, estavam guardando na mente. E lembrando também que era uma cultura acostumada a isso. Não era uma cultura como a nossa, que ouve uma coisa e já esquece logo, porque basta consultar no Google que a gente acha de novo. Era uma cultura que não tinha papel na mão o tempo todo, para ficar anotando as coisas. Não tinha um celular na mão para ficar digitando as coisas, tirando foto, né? Se fosse hoje em dia, Jesus estava lá no Sermão do Monte, tinha lá 1000 câmeras filmando Jesus, né? Mas não era a realidade daqueles dias. Então as pessoas tinham que prestar muita atenção, ouvir com muito cuidado e sair com aquilo na mente. Então Jesus cria essa estrutura para dizer para eles: olha o que é uma pessoa de fato crente, olha o que é um discípulo. Um discípulo é alguém que começa com humildade, ele se curva, ele reconhece sua necessidade e ele se volta para Deus em humildade, aí ele é parte do reino de Deus, aí começa a história. Aí vem as demais características, as demais bem-aventuranças, e cada uma delas também seguida de uma promessa, até que chega a última, quando ele diz, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a mesma promessa que é feita lá no começo é a que fecha as características. E depois Jesus dá um complemento, um apêndice a essa última característica, de ser perseguido por causa da justiça. Ele vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, essa última característica era tão forte que Jesus precisou complementá-la, para deixar claro o que ele estava dizendo com essa última bem-aventurança: ser perseguido por causa da justiça. Ele está dizendo: vocês que agora estão me seguindo, vocês que agora estão dispostos a caminhar, a seguir os meus passos, saibam, vocês vão estar num ambiente altamente hostil à fé de vocês. E vai complementar dizendo: isso nem é novidade, porque sempre foi assim na história. Não é alguma coisa realmente nova. Os profetas lá do Antigo Testamento tiveram a mesma experiência. O último dos profetas, o profeta que anunciou a chegada do Messias, que foi João Batista, como é que ele termina a carreira dele? Ele termina a carreira dele velho, idoso, aposentado, tranquilo, gozando uma boa aposentadoria numa fazenda ou numa casa à beira-mar. Não, ele termina a carreira dele antes mesmo da morte de Jesus na cruz. Ele nem chegou a ver aquilo que ele profetizou quando ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. João Batista foi decapitado por Herodes. E por que ele foi decapitado por Herodes? Porque ele foi um verdadeiro profeta que anunciou a verdade, que ofende a sociedade, que ofende o mundo, que ofende os poderosos, aqueles que querem continuar gozando dos bens, das delícias desse mundo, na prática desenfreada do seu pecado, sem prestar contas a ninguém, muito menos prestar contas a Deus. Então é o que Jesus está dizendo para nós agora, para os seus discípulos, tanto daqueles dias quanto hoje.
viver uma fé em Jesus, seguir a Jesus, vai ser altamente desafiador. Vai ser um grande desafio para nós. Por isso eu quis começar esse nosso momento devocional aqui cantando o hino 270. Desafio. Né? Fiz isso por ti. O que você faz por mim? Porque esse é um grande desafio. Seguir a Cristo nunca será fácil. Em alguns lugares é mais difícil, digamos assim. A perseguição é mais direta. Mas em nenhum lugar, em nenhum contexto, é fácil seguir Jesus. Eu falei para os irmãos na semana passada que esse mesmo livro que está servindo de base para nós, para o nosso estudo, foi a razão para que um coronel, capelão do exército americano, fosse processado, simplesmente porque mandou esse material pelo seu e-mail institucional para todos que estavam na sua lista. E muitas pessoas se sentiram ofendidas. Como é que você manda um livro para nós que fala de um Deus que julga pecados, que aponta para mim e fala que eu estou em pecado? Eu não posso aceitar isso. Ele foi processado e eu não sei como é que está lá a situação dele. Isso nós estamos falando de um país, como eu já falei, né, de maioria protestante. Num país onde a fé cristã protestante foi a fé fundadora dessa nação, que deu origem, que foi um grande motivador do surgimento desse país. Agora imagine, se ser cristão nesse país já é difícil, imagine ser cristão em outros contextos, é mais intenso. Mas Jesus fala de forma geral. Não importa onde você está, em que época você está, em que país você nasceu, qual é a sua cultura, qual é a sua língua, qual é o seu status social, se você é rico, se você é pobre, seguir Jesus é desafiador. Mas logo em seguida Jesus vai falar para nós dessa nossa missão de brilhar nesse mundo, fazer diferença nesse mundo, e vai dar uma nota positiva. Se nas bem-aventuranças ele termina de uma forma que parece para nós pesada e negativa, porque fala de ser perseguido, fala de sofrer sanções, fala de correr risco de vida por ser crente, ele vai dar uma nota positiva agora na passagem que eu iniciei lendo, que é do versículo 13. Ele vai falar do desafio que ele nos chama de sermos sal da terra e luz do mundo. E eu não vou aqui, por questão de tempo, entrar nos detalhes dessas características. Como eu falei, Martin Lloyd-Jones faz isso brilhantemente no seu livro, Discurso sobre o Sermão do Monte. Quem tiver curiosidade de estudar mais o assunto pode adquirir esse livro, ler. Muito interessante a maneira como ele explora isso, mas ele basicamente vai falar que o que caracteriza ser sal da terra e luz do mundo é a ideia de fazer diferença. Por isso ele fala de um sal que não salga e uma luz que não brilha, né? Um sal que não tem a propriedade de salgar e uma luz que, porque está mal colocada, não tem a propriedade de fazer brilhar, são inúteis. Então ele está dizendo que nós temos uma utilidade, nós, discípulos de Jesus, temos uma utilidade nesse mundo, temos uma missão, se você quiser dizer assim, temos uma razão de estar aqui. A razão de estar aqui é de fazermos brilhar, de salgarmos esse mundo. O sal tem basicamente duas propriedades, né? Ele serve como condimento, como tempero, para dar gosto, mas ele serve, naquela cultura, servia muito mais para outra coisa. Na verdade, a sua preciosidade estava mais no fato de que ele conservava alimentos por mais tempo. Era um mundo onde não havia geladeira, né? A geladeira foi um instrumento revolucionário na humanidade, num certo sentido, porque mudou a maneira como nós tratamos alimentos. Tem até uma série na televisão que a gente viu há um tempo atrás que fala disso, né? A briga o surgimento das grandes indústrias alimentícias nos Estados Unidos, e quando as pessoas começaram a descobrir formas de você congelar alimento, que antes tinha que, ou estragava rapidamente, então você tinha que usar o sal, no caso das carnes. Tinha que usar muito sal, porque o sal ele impede a propagação das bactérias que degeneram ali aquele alimento rapidamente, né? Que estragam, né, a qualidade daquela carne, né? Que apodrece. Apodrece, né? Que apodrece a carne. Então naquela época não tinha. Então, sal era precioso por causa disso. Olha, uma forma. Mas se o sal não tem essa propriedade, se o sal não salga, se o sal perde o sabor na palavra de Cristo, né? Martin Lloyd-Jones fala no seu livro que havia naquela região algumas coisas que pareciam ser sal, que a gente chama hoje
sal na química, que é NaCl, né? É a fórmula química do sal, cloreto de sódio, né? Parecia ser cloreto de sódio, mas não era cloreto de sódio. Tinha um aspecto parecido, mas não tinha o mesmo sabor e não tinha a mesma propriedade de conservar a carne. A carne estragava mesmo usado. Aí tipo, isso não presta para nada, jogava fora para ser, como diz, para ser pisado pelos homens. Então, se você é crente e não salga, ou se você é crente, você é como aquela lâmpada, lanterna que ao invés de estar no alto da casa para iluminar o ambiente todo, é colocado embaixo da cama, ou seja, não faz diferença nenhuma. Então, o que você está fazendo aqui? Então, a nota positiva que Jesus vai falar é que nesse ambiente mau, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de restrições à nossa fé, há uma nota positiva. Ou seja, você tem uma oportunidade de fazer diferença. Fazer diferença na vida de outras pessoas. Fazer diferença em situações críticas. No meio da perseguição, você realizar as obras do Senhor. Uma das coisas que nós como crentes temos o privilégio de fazer é quando atacados, quando sendo alvos de calúnias, não maldizer. Não responder com o mesmo padrão de comportamento. O pensamento secular é esse, né? Aquele sujeito me prejudicou, então a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou prejudicá-lo também. Aquele meu vizinho falou mal de mim, assim que eu puder, eu vou queimar a imagem dele. Né? E é algo muito reativo, né? O sentimento de vingança, vingativo. O crente tem uma oportunidade de fazer essa boa obra. Isso é boa obra. É quando você não reage segundo o padrão desse mundo. Então, boas obras não são só obras de caridade, como nós estamos habituados a pensar. Conforme define aqui a Confissão de Fé de Westminster, baseado na leitura de vários textos, em que aparece a expressão e a ideia de boas obras, boa obra é tudo que eu faço representando o Senhor Jesus. Então, Jesus, quando maltratado, ele não reagia com maltrato. Jesus não foi vingativo. Jesus foi verdadeiro, é fato. Jesus apontava para o pecado das pessoas. Ele não era bonzinho no sentido popular que nós temos, né? De passar a mão na cabeça de quem estava errado. Isso Jesus não fazia. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Ele chamou Herodes de raposa. Ou seja, ele tocou nos pecados daquelas pessoas. E nós, muitas vezes, como crentes, né, como diz, né, vamos ser perseguidos, porque nós vamos apontar justamente para os pecados que são tão agradáveis na nossa sociedade. Vamos repreender esses pecados, vamos rejeitá-los. E Jesus fez isso. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus era atacado, difamado, né, ele não reagia com vingança, ele se entregou ao cuidado do Senhor. E nisso ele fez resplandecer o traço do caráter de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, até mesmo para com os piores pecadores. A oferta genuína de graça e salvação àqueles que estão perdidos, àqueles que estão vivendo para si mesmos e não para a glória de Deus. É assim que nós fazemos brilhar a luz diante dos homens. Lembrando primeiro que essas boas obras, como eu já falei antes, elas não são exatamente nossas. Deus as preparou para nós. Martin Lloyd Jones também ilustra bem esse texto no seu sermão, quando ele fala que o nosso brilho não é um brilho próprio. Jesus é a luz do mundo, como ele diz lá no Evangelho de João. Em que sentido nós somos luz? Nós não somos luz porque nós geramos a nossa própria luz. Nós somos luz no sentido de que nós refletimos uma luz que vem até nós por meio de Cristo. É porque o Evangelho nos alcançou e bateu em nós, e nós, como imagem e semelhança de Deus, né? Essa imagem que estava afetada pelo pecado, narrado lá em Gênesis, a forma como todos nós fomos criados. Fomos criados à imagem e semelhança. Essa imagem que estava manchada, turvada pelo nosso pecado, agora, por causa do Evangelho, ela é limpa, ela é clarificada. Ela agora pode readquirir aquela capacidade de refletir com precisão essa luz que vem do alto, essa luz que vem de Cristo, para que outros sejam também beneficiados, enxerguem essa luz. E o fim, aí como eu tenho falado aqui, né, é que faz toda a diferença. Qual é o objetivo disso? Glorifiquem, eles vejam as vossas boas obras,
Os homens vejam, está falando daqueles que não são discípulos, aqueles que não são da comunidade da fé, que eles vejam as boas obras de vocês e eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eles, isso aí é de Deus. Isso aí é uma coisa de Deus. Né? Teve um congresso agora online, promovido pela Cultura Cristã, que é a editora da nossa denominação, e pelo canal Perguntar Não Ofende, PNO. E várias pessoas deram palavra. Uma delas foi aquela enfermeira, Helenivação, né? Helenivação, que foi capelã muitos anos, trabalha com capelania hospitalar, foi capelã muitos anos do Hospital das Clínicas em São Paulo, filha de missionários presbiterianos já de muito tempo, trabalha nessa área. E ela narrava assim de que muitas vezes ela trabalhava com chamados cuidados paliativos. O que é cuidado paliativo? É você estar na ala de pessoas que sabem que vão morrer. Já estão com câncer avançado, já estão com mal avançado, e não tem remédio, não tem tratamento, não tem cirurgia. São pessoas que estão ali, têm um tempo bem limitado de vida. E ela interagindo com aquelas pessoas, claro, a maioria delas não eram crentes, e ela ali trazendo chamado cuidado paliativo, ou seja, preparando essa pessoa para enfrentar a morte. O que essa pessoa deve fazer? A pessoa que sabe que vai morrer em pouco tempo, o que ela deve fazer? E imagina, né? Muito difícil. Eu fico imaginando como é que deve ser isso no dia a dia. Todo dia você lidando com a situação dessa. Todo dia você conversando com alguém que acabou de receber informação ali do médico que ele tem 3, 4, 5 meses de vida no máximo. E você tem que ajudar aquela pessoa. E ela dizia na sua fala que várias vezes aconteceu de pessoas chegarem e dizer assim, olha, eu estou vendo no seu rosto algo diferente, algo que não é seu, algo de Deus. Algo de Deus está em você. Você veio aqui e você está trazendo algo de Deus para mim. O que é isso? São essas boas obras. Do ponto de vista humano, o que ela estava fazendo? Ela não estava fazendo nada, quer dizer, ela não podia salvar aquela pessoa, ela não podia tirar a doença daquela pessoa, ela não podia evitar a morte daquela pessoa. Mas ao mesmo tempo ela estava praticando as boas obras que Deus queria, ou seja, levando as pessoas a dizerem, olha, tem um Deus lá em cima, que apesar da situação que eu estou vivendo, difícil, Ele pode ter a resposta, Ele tem a resposta para mim. Foi lá como uma representante de Cristo. Isso é fazer brilhar Cristo em nossas vidas. Não é resolver todos os problemas, ou pelo menos não resolver da forma como as pessoas achariam que seria a solução. Como crente, não é que eu vou chegar e dizer, agora eu tenho a cura para o coronavírus, né? Vamos resolver todo o problema do coronavírus, né? Tem até algumas igrejas aí, né, que fazem umas coisas assim, né? Fazer umas campanhas aí para curar todo mundo de coronavírus. Não é isso. Deus pode curar? Claro que pode. Deus pode usar você, uma oração que você faz para alguma pessoa, para curar alguém fisicamente, restaurar? Claro que sim. Porque Ele é Deus. Ele pode curar, inclusive, sem a sua oração também. Não é por causa da sua oração. Não depende de você. Se Ele fizer isso, é para você testemunhar da graça de Cristo. Mas o fato é que a gente faz brilhar a luz de Cristo, não nos grandes eventos, nos grandes acontecimentos, ou trazendo uma solução definitiva para tudo, para todos os males. Nós trazemos a luz de Cristo representando quem é Cristo, apontando o caráter de Cristo. Por isso a importância das bem-aventuranças. Como é que eu posso mostrar o caráter de Jesus para as pessoas? Estude cada uma das bem-aventuranças, você vai observar que quem primeiro cumpriu cada uma daquelas bem-aventuranças foi o próprio Senhor Jesus. Jesus é o bem-aventurado. É aquele feliz. Ele é aquele que cumpre a profecia de Isaías capítulo 53. Ele verá o penoso fruto do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Jesus, ele se alegra com a obra que ele fez na cruz. E tudo que ele fez com essa finalidade. Ir para a cruz, cumprir o propósito de Deus naquela cruz. Então, veja bem, Jesus, ele é o bem-aventurado. E participar
dessas bem-aventuranças, realizá-las nada mais é do que imitar o caráter de Cristo. Não se trata tanto daquilo que eu vou falar, né? Que alguém pode dizer assim, então, isso aqui tem a ver com pregação, mas eu não sou um pregador, eu não sou um evangelista, eu não sou alguém que tem facilidade com as palavras, eu não tive uma educação teológica, eu não fui para um seminário. Não, não se trata disso. Trata-se de ser crente imitando o Senhor Jesus, imitando o caráter dele. Em qualquer coisa que você faça, até mesmo nas coisas simples. Como eu falei agora há pouco, né? Você está confinado, às vezes dentro da sua casa, perto do seu, você nem tanto contato assim você está tendo, né, com tanta gente por causa desse confinamento. Talvez sua vida tenha ficado muito restrita, mas não importa com quem você tenha contato. Esteja com essa pessoa espelhando o caráter do Senhor Jesus, que está bem representado aqui nessas marcas que antecedem o texto que eu li, que estão ali nas chamadas bem-aventuranças. Então esse é um ponto importante. Eu queria chamar a sua atenção para outro ponto. Então, primeira finalidade faz a diferença. O que nós fazemos para que Deus seja glorificado. Deus, para que glorifique o Pai, não a nós. Isso faz a diferença, porque o texto parece ter uma o texto não, né? O Sermão do Monte, o restante do Sermão do Monte parece apresentar uma contradição. Porque mais à frente, Jesus vai repreender duramente os fariseus, dizendo para eles assim, olha, vocês não devem fazer isso para serem vistos pelos homens. Os fariseus oravam e faziam longas orações para que os homens olhassem para eles e os vissem orando. Os fariseus chamavam a atenção na hora deles darem as ofertas deles, na hora de darem esmolas para as pessoas, e chamavam a atenção das pessoas. Os fariseus, eles jejuavam durante longo tempo, desfiguravam o rosto, faziam questão de desganhar o cabelo, né? E mal vestido na rua, para todo mundo olhasse para eles e dissesse assim, olha como esses homens são piedosos, eles estão jejuando, eles são homens consagrados a Deus. E Jesus fala assim, você não deve fazer isso. Aí Jesus fala assim, antes, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, conversa com o Pai, e o Pai vai te ouvir lá. Se você for jejuar, não desgrenha o cabelo, não segura, toma banho, faz a barba, usa perfume, né, os óleos lá da época que eles usavam, né, para poder ajeitar o cabelo. Sai como se fosse um dia normal. Ninguém precisa saber que você está jejuando. O Pai Celeste sabe e Ele vai te recompensar. Quem faz isso para aparecer para os outros já recebeu a sua recompensa de Jesus. Quando for dar oferta para alguém, quando for dar algum tipo de ajuda financeira para alguém, não chama atenção dizendo, olha como eu sou bom, olha aí eu ajudando fulano, ajudei ciclano. Não, que não saiba a sua mão direita o que deu a sua mão, saiba a sua mão esquerda o que deu a sua mão direita. Ou seja, que você faça com tanta naturalidade que nem você mesmo se dá conta que você está fazendo aquilo. Seja algo natural, não algo que você conte como vantagem para si. Certo? Então, alguns acham que é uma contradição, mas Jesus falou que eu não posso fazer isso para mostrar para os outros, eu tenho que entrar no quarto, que a minha mão não pode saber o que a outra faz, que eu tenho que me preparar normalmente, como se fosse um dia normal, e lá atrás ele fala que os homens têm que ver as boas obras em nós. Assim, parece o que ele chama de um paradoxo, né? Uma aparente contradição. O que esclarece esse paradoxo é justamente essa ideia da finalidade, né? O problema do fariseu é que ele fazia com a intenção de ser glorificado pelos homens. Eles faziam com a intenção de serem reconhecidos pela sua espiritualidade. E nisso Jesus fala, já estava ali a sua recompensa. Já tinham sido recompensados. Então, aí que está o problema. O crente que já é marcado, como eu falei, né, pelo contexto anterior, pelas bem-aventuranças, ele vai fazer essas boas obras. E ao fazê-las, ele fará com uma outra intenção, com uma outra motivação. Não para chamar a atenção para si, não para ser glorificado, né, exaltado, reconhecido pelos homens, mas de ser reconhecido por Deus. Então, nós temos que vigiar o nosso coração nesse ponto. Não é a questão assim, se eu estou fazendo externamente, internamente. Porque há momentos, né, como Jesus fala quando Jesus fala de orar, por exemplo, orar no quarto fechado a porta, você vai ver Jesus, em vários momentos da vida dele, orando publicamente. Ele não está dizendo assim que toda oração pública é pecado. Senão não teria nem oração no culto, não é verdade? Uma vez um primo meu
me questionou quanto a isso. Estava lendo a Bíblia, né? Ele não era cristão, tal, ele não tinha familiaridade. Eu falei, mas peraí, tem um negócio errado aqui. Vocês crentes, vocês oram na igreja. Jesus falou que era para orar só no quarto. Então tá errado. Ele veio questionar, não quer dizer que Jesus está dizendo que toda oração pública é errada, porque Jesus orou publicamente, várias vezes. Mas aí nós temos que ver que Jesus ele orava publicamente com autoridade, porque ele orava privativamente. A oração que sustentava Jesus não era oração pública, ou seja, aquela oração que ele faz bonita, pomposa, com palavras chiques e tal, diante de outras pessoas, é a oração que vale, mas aí na sua vida privada não está nem pensando em Deus. Não, ele está sempre pensando em Deus. Às vezes no meio do ministério bombando, multidões chegando, Jesus se separava das multidões e ia para um lugar sozinho, solitário, só para orar. Ou seja, ele não precisava da multidão para orar. Pelo contrário, porque ele orava ao Pai, tinha intimidade com Deus na sua vida privada, é que ele podia com autoridade orar diante das pessoas, inclusive realizando curas, expulsando demônios, ajudando as pessoas, né? Porque ele tinha a intimidade com o Pai. Não era algo apenas ali, né? A coisa só funciona quando as câmeras estão ligadas, quando o palco está armado, quando tem plateia. Não. Então é isso que Jesus está condenando, é quando a sua vida espiritual só funciona quando tem plateia. Quando tem alguém te vendo, aí você é crente. Quando tem ninguém te vendo, aí você não precisa ser crente. Esse é que é o problema. A finalidade é, eu glorifico a Deus. Esteja alguém me vendo ou não. Não precisa ter alguém me vendo para eu ser crente. Independente se alguém está me vendo, o Pai está me vendo. Isso é que importa. E muitas das nossas boas obras não vão ser reconhecidas mesmo. Ou elas não vão ser reconhecidas pessoalmente, individualmente. Há muitos heróis da fé que morreram na fé e são anônimos. E eu queria terminar essa exposição, nós estamos chegando aos minutos finais, mas eu queria pegar um comentário que o John Piper faz nesse livro, que é interessantíssimo, que diz respeito a um período da história da igreja, no século IV da era cristã, século III, na verdade, da era cristã para o século IV, de um imperador chamado Juliano. Juliano, ele tentou restaurar o paganismo no Império Romano. O cristianismo já estava crescendo bastante nesse império. E ele, então, fez uma grande reforma, tentou empreender uma grande reforma espiritual, resgatando os sacerdotes pagãos que estavam caindo em descrédito por causa da fé cristã que estava avançando. E ele se viu frustrado nessa situação, né? E aconteceu nos dias dele, aconteceu também um evento muito parecido com o que está acontecendo nos nossos dias. Houve lá também uma doença, uma praga lá que começou a contaminar muitas pessoas, e era uma praga tão terrível que até mesmo muitos médicos estavam deixando a sua profissão, pelo menos temporariamente, e indo para suas fazendas para se afastar dos focos de infestação, e deixando a população arcar com os males, né? Sofrerem a sua própria sorte, né? Deixa eles lá morrerem. E aí ele fez uma observação interessante, esse Juliano, a partir de certas constatações que ele teve. Ele diz assim, o ateísmo quer dizer a fé cristã. Curiosamente, né, os cristãos eram acusados de ateus, de serem ateus. Estranho, né? Mas como é assim ateu? Mas a gente crê em Deus, né? Mas é porque para o romano ele achava que quem não tinha uma imagem de um Deus era ateu, ou seja, não tinha um Deus de verdade. O negócio de dizer assim que tem um Deus, mas que é invisível, para eles não funcionava. Então, quando eles gostavam de chamar os cristãos de ateus, vocês não têm Deus, porque não tem nenhuma imagem dele. Então, tanto o judaísmo quanto o cristianismo foram acusados pelo Império Romano de ateísmo, né? O judaísmo ainda tinha uma desculpa, porque tinha o negócio da Arca da Aliança, né? Dos anjos, então eles achavam que não eram tão ateus assim, porque tinha pelo menos uma imagem de alguma coisa, mas o cristão não tinha imagem de nada. Então é um ateu. Então, o ateísmo, isto é, a fé cristã, avançou especialmente através do serviço amoroso prestado a estranhos e dos seus cuidados com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja
um único judeu que seja mendigo, o judeu que ele está falando do cristão também, tá? Um único judeu que seja mendigo e que os galileus ateus, isto é, cristãos, né? Todo esse tempo que judeu, galileu, ateu, aqui está chamando de cristão. E que não há, que seja mendigo e que os galileus ateus, isto é, cristãos, cuidem não apenas de seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem procuram em vão a ajuda que nós deveríamos lhes prestar. Veja bem, isso aqui é um imperador romano, incrédulo, não crente, que queria acabar com a fé cristã, mas ele é obrigado a reconhecer um fato. Olha, no meio dessa praga, os crentes cuidam não apenas deles mesmos, mas cuidam até daqueles que nós deveríamos cuidar. Nós deveríamos cuidar da população. O imperador está reconhecendo que eles não estavam fazendo isso, não estavam prestando a ajuda que a população precisava. Mas olha, os crentes cuidam. Os crentes cuidam uns dos outros. Ele vê isso como algo embaraçoso. Mesmo não crendo em Deus, de certa forma, o escrito, né, o relato de Juliano, do imperador Juliano, permanece como um testemunho. Ele está cumprindo o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa resposta que o John Piper dá, ou seja, que Deus ele está nos convocando a sairmos da nossa autocomiseração, do nosso sentimento de sentir pena de nós mesmos, dos nossos medos, e fazermos algo bom para o próximo, é um desafio realmente necessário para o nosso testemunho. É assim que nós vamos praticar as boas obras. E como eu falei, não estou falando de você sair por aí fazendo campanhas, fazendo grandes eventos e tal. Não se trata disso. Aqui, quando o Juliano fala disso aqui, os cristãos faziam no dia a dia. Não era alguma coisa assim, tipo, encampado. Tanto é que ele não dá nomes. Quem era o líder desse movimento? Quem encampava? Não tinha ministério. Era o que cada crente fazia. Então você pode praticar as boas obras de Deus aí onde você está, perto dos seus. Cuide bem daqueles que lhe são queridos. Cuide bem da sua casa. Cuide bem daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Cuide daqueles que têm autoridade sobre você, aqueles que são mais velhos. Mas faça isso em nome de Jesus. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso conscientemente de que assim você está glorificando o Pai Celestial. Não para aparecer e não para contar como mérito. Não para colocar na estatística de quantas coisas boas você faz para Deus. Mas para que Deus seja glorificado na sua vida. Vamos orar? Senhor, apesar desse mal que estamos sofrendo, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, porque esse coronavírus está dando para nós, como igreja, uma excelente oportunidade para praticarmos boas obras. Para que até mesmo os não cristãos reconheçam que a igreja ela faz algo bom, na verdade faz algo essencial. Ela traz a luz que esse mundo precisa, ela traz o sal que esse mundo precisa, faz a diferença. Por isso, Deus, eu oro pela minha vida, oro pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos dê a graça de realizar as boas obras que o Senhor preparou de antemão, para que andássemos nelas. Realiza, Deus, essas boas obras nesses dias e glorifica o Teu nome, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Logo mais às 19 horas, também teremos a transmissão do culto da noite. Vai estar aí a cargo do Joeliano, né? pelo canal da igreja do YouTube. E essa mensagem também, se der tudo certo, vai estar gravada também lá no YouTube, né? A gente conseguir gravar. Então, vamos orar. Essa semana é uma semana muito importante para Belo Horizonte. Aproveitando só esse último minutinho aqui, de que haverá uma abertura maior para o comércio em geral. Ainda muitas restrições, então eu ouvi lá o pronunciamento do secretário da Saúde de Belo Horizonte, dizendo, olha, a progressão da liberalização das coisas vai depender dos índices.
Se os índices mostrarem que com o comércio mais básico de rua aberto, que o coronavírus não teve uma grande propagação, nós vamos para a próxima fase, senão pode se regredir. Então, oremos, ore pela cidade, ore por Belo Horizonte, tenha um comportamento responsável para que em breve a igreja possa voltar a se reunir, ainda que no primeiro momento vai reunir com restrições, mas possamos reunir e assim glorificar a Deus